o que se disse e a razão com que se disse. Na linguagem, essas duas categorias precisam ser bem pontuadas para evitar graves equívocos. Uma coisa é tal afirmação, outra coisa é a razão com a qual o autor faz essa afirmação, a intenção com a qual ele disse. Esse critério é fundamental para qualquer tipo de escrita, para qualquer tipo de leitura, para qualquer tipo de interpretação. Com muito mais razão, a leitura da Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia. Com a palavra, Leão XIII, na encíclica Providentissimus Deus, de 1893, ele faz uma advertência para aqueles que inadvertidamente e precipitadamente fazem uma leitura crítica da Bíblia e não fazem essa pontuação. O que se disse e a razão, o motivo, a intenção com que se disse. Porque isso pode alterar verdadeiramente o sentido, a interpretação do texto sagrado. Vamos ao texto. Não pode ser tolerado o expediente daqueles que julgam desembaraçar-se de dificuldades, não hesitando em conceder que só são divinamente inspirados os pontos de fé e de moral, porque erradamente pensam que, quando se trata de apurar a verdade de um conceito, não deve atender-se tanto ao que Deus disse, como à razão por que o disse. E, na verdade, foram escritos, sob a inspiração do Espírito Santo, todos os livros que a Igreja recebeu como sagrados e canônicos, com todas as suas partes. Ora, é impossível que na inspiração divina haja erro, visto como a mesma inspiração, por si só, não somente exclui todo o erro, senão também que o exclui tão necessariamente quanto necessariamente repugna que Deus, verdadeiramente suma, seja autor de erro algum. Há, portanto, de se atentar para isso. Um conceito bíblico, no sentido dado pelo autor, não necessariamente se identifica com o conceito que aquela palavra tem, naquela cultura, naquela época, naquela nação. Pensemos, por exemplo, o conceito de ira, o conceito de vingança, ordinariamente aplicado a Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Eu não acredito nesse Deus, diria alguém, porque é um Deus que se ira, e ira é pecado. E ira é incompatível com o ser de Deus. Alto lá. Qual o sentido de ira? Qual a razão com a qual, qual o motivo, qual a intenção dada pelo autor ao colocar a palavra ira no agir de Deus? Ao dizer que Deus se ira, qual o sentido bíblico de ira? Qual o sentido bíblico de vingança? Qual o sentido bíblico de Deus se arrepende? Se você interpretar com um critério humano, com aquele instrumental linguístico, histórico, com aquela língua, com o significado dado por aquele dicionário, você vai chegar a conclusões absurdas. Mas uma coisa é o significado que essa palavra tem naquela cultura, naquela história, naquela época, atualmente, ou na pessoa que está interpretando o texto. Outra coisa é o significado bíblico, que o autor quis dar quando disse que Deus, por exemplo, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e agora vai mandar o dilúvio. Alto lá, dizer que o autor sagrado errou ao dizer que Deus se arrepende. Logo, eu não posso aceitar essa expressão. Alto lá, conceitos, afirmações, no sentido em que o autor quis dar. Isso é um aspecto muito importante para você não chegar, que evita você a chegar a conclusões estapafúrdias, blasfemas, e até a excluir por completo ou negar a veracidade desse texto, dessa afirmação ou desse versículo.